Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já tô aqui no meu cantinho de trabalho, fiz algumas modelagens já. E hoje a gente vai ter uma produção de um kit tema Dinossauro Baby. E aí vai ser bolo e doce personalizado. E aí vou mostrar pra vocês bem detalhado, como a gente não tem muita coisa, né? Eu tenho só esse kit pra amanhã. Então eu vou tentar mostrar pra vocês tudo, né? O máximo que eu conseguir. Algumas modelagens eu já adiantei ontem. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que tem pronto, mas ainda tem muita coisa pra fazer. Então o bolo todo completo, eu vou mostrar tudo pra vocês, então fique ligadinho aí. Já começa deixando o like no vídeo, não esquece de se inscrever se você for novo. E no final você comenta aí o que é que você achou. O bolo ele vai ser todo com cobertura de pasta de leite em pó e os doces com cobertura de pasta americana. Então eu vou trabalhar com as duas pastas. E aí vocês vão poder ver, né, um pouquinho da diferença delas. Aqui tá as modelagens que eu adiantei ontem. Foram poucas, é porque são decorações simples, então não tem muita coisa não. Aqui é a basezinha do cone, e aí eu vou decorar amanhã o cone, vou colocar esses dinossaurozinhos aqui na frente, ainda tá um pouquinho mole, tá vendo? Aí esses daqui são, esse aqui é de pirulito, que é o rostinho do Dino. Esse aqui vai ser de cupcake, esse daqui é do bolo no palito. Aí é o tema Dinossauro Baby, então é esse bem fofinho, né, bem delicado, não é aquele mais realista não. A gente não sabia, minha gente, que hoje era feriado, e aí pegou a gente de surpresa. Aqui tem alguns pratos que a gente foi do almoço da gente. Pegou a gente de surpresa, porque a gente não sabia que era feriado, eu nem lembro. Eu pesquisei, mas eu não lembro mais não. E aí, falta comprar cone pra Lucas fazer o cone trufado. Então, eu vou adiantar tudo, né? E aí, amanhã vai ficar faltando fazer o cone, porque ele vai sair pra comprar casquinha. Porque ele foi tentar comprar, foi de manhã, né? Mas tava tudo fechado. A loja que tava aberta de confeitaria não tinha casquinha. E aí, vai ficar faltando só isso mesmo. E aí eu vou deixar pronto todos os outros detalhes, né, desse doce que vai ser o cone, porque amanhã eu só faço finalizar. A Lucas vai comprar, aí vai banhar, rechear, né, fazer ele do zero. E aí eu só coloco a decoração que tiver pronta. Então eu vou adiantar o máximo, né, pra não ter atraso, porque a cliente vem amanhã de 1h da tarde. Então a gente pensa que, tem muito tempo, mas passa no instante. Então vamos lá, eu vou adiantar agora o que precisa descansar, que é a pasta de leite e a ganache. Então, como elas precisam dar uma descansadinha antes de eu colocar no bolo, eu vou fazer elas primeiro e aí eu vou depois terminar as decorações dos doces que faltam. Então já fica legal aí pra poder me organizar. Então vai dar um tempinho pra elas poderem descansar. Coloquei aqui o que eu vou usar e aí eu vou fazer, acho que 2 barras de chocolate. Aí aqui vocês perguntam muito, né, qual barra que eu uso. Essa aqui, no momento eu tô usando essa aqui da Mavalério. E aqui também tem da Genuine. E aí tem algumas marcas que eu uso, Selecta, Genuine, Harold. Todas pra mim são iguais assim, né, questão de qualidade. E aí eu uso todas. E aí eu vou colocar aqui as vasilhas separadas, porque fica mais prático depois pra derreter no micro-ondas. Aí eu vou fazer acho que 2 ou 2,5, porque vai ser um bolo de 3 andares. Aí eu já quero fazer de uma vez, né, pra não ter que ficar fazendo depois mais. E é isso, eu vou cortar aqui, colocar pra derreter e fazer. Não vou ensinar aqui de novo pra vocês, porque eu já ensinei, tem vídeo aqui bem detalhado no canal como que eu faço a ganache. Então eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada como que eu faço, é bem facinho. Então vou pular essa parte aqui e vamos logo pra a ganache já pronta. Fiz a primeira barra, minha gente, de ganache aqui. E aí ela fica com esse aspecto, ó, meio talhado, fica gordurosa, que é que ela precisa de descanso, né? Então por isso que eu vou deixar aqui, pra gente poder deixar ela descansar. E aí quando ela já tiver cremosa, um pouco mais firme, fica bom de trabalhar. E aí eu vou colocar nessas vasilhinhas, que essa daqui é melhor, que é maior, pra mexer. Então eu faço nessa maior, coloco nessa, cubro com plástico filme e deixo descansar. E aí eu vou fazer a outra barra, então eu faço separado, pra não ficar muito tempo derretendo chocolate, né? Então fica mais prático de fazer. Coloquei aqui os ingredientes da pasta de leite, e aí eu tô soltando um pouquinho as bolinhas de açúcar que às vezes ficam. Tem gente que peneira, né, aqui o leite, peneira o açúcar, é mais prático porque você já não vai precisar fazer isso aqui.
Mas eu acho que é só mais trabalho, porque de qualquer forma a gente vai ter que sovar bastante essa pasta. Então toda bolinha que tiver de todo jeito aqui, ela vai se dissolver. Então só vou tirando aqui o por cima mesmo. E depois, né, ela vai ficar lisinha de todo jeito. E aí coloquei uma luvazinha porque gruda tudo, minha gente. Aqui eu ainda não coloquei o leite condensado, né, tá só os ingredientes secos. Mas quando colocar o leite condensado aqui, que for misturar, ela fica muito grudenta. E aí se fizer sem nada, fica metade da pasta na mão. Mas é isso, eu vou terminar de misturar aqui e dividir elas em saquinhos, né, pra ficar mais prático, pra ela poder descansar, pra só depois a gente decorar o bolo. E aqui eu já pesei, minha gente, todos os ingredientes, já coloquei aqui o leite condensado, é tudo pesadinho. E aí, se ela ficar um pouco mais seca, a gente vai colocar mais leite condensado. Se ela ficar mole, né, a gente pode colocar mais açúcar impalpável. Mas aí já tá todos os ingredientes aqui. Eu coloquei também dióxido pra já misturar aqui, né, e ela já ficar branquinha, porque eu vou precisar dela na cor branquinha, porque vão ser tons claros. Pronto, finalizei aqui a pasta, minha gente. Aí eu coloco em saquinhos separados, tá vendo? Porções menores, pra poder, quando eu for usar, eu não precisar mexer em toda a pasta, né? Eu só vou pegando de pedacinho em pedacinho e vou usando. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó. Isso aqui pra lavar. Aí tem aqui mais bagunça. Coisa de chocolate, né? O saco de leite e tudo. Aí vou organizar, vou lavar esses pratinhos aqui, né? Que ficou do almoço da gente, já pra deixar tudo prontinho, né? Limpo. Enquanto vai descansando, então a ganache e a pasta de leite. Terminei aqui, ó, tô deixando encher pra poder soltar aqui o leite que tá grudado. Esse aqui também tem coisa grudada, então eu vou deixar de molho. Aí já deixei aqui organizada a bancada de Lucas, né, que já ele vem trabalhar. A minha também já tá organizada, as pastas estão aqui. E ali a gente tem as decorações que eu fiz, né, tem chocolate ali, aqui tá as ganaches. Então eu vou começar agora a blendar os bolos. Já deu tempo suficiente da ganache descansar bastante, porque só mexendo na a pasta de leite, eu acho que eu fiquei umas meia hora. Então já deu tempo, vou começar a fazer agora a ganache, né, blendar os 3 bolos pra começar a ir decorando, porque os doces falta pouca coisa, então vou logo pro bolo. E aí fomos pro bolo, minha gente. Ele foi, como eu falei pra vocês, né, 3 andares e todo verdadeiro, né? Então tive que ganachear os 3, tudinho. Ele foi com massa de chocolate, e o recheio eu não me recordo agora o sabor. Eu tô vendo que foi branco, mas eu não sei se foi beijinho, se foi brigadeiro branco, não lembro mesmo. E aí, né, eu fui fazer a ganache dos 3, né? Não mostrei pra vocês detalhadinho, porque já tem vídeo aqui no canal, eu sempre falo. Se você quer aprender direitinho, né, como fazer a ganache, como blindar o bolo, como fazer essa guia aqui que eu tô usando, que é super prática de fazer, tem vídeo aqui no canal, então deixe sempre na descrição. E aí eu fui fazer esse processo de blindagem nos 3 bolos, né, pra deixar ele todo estruturado, né. A gente sabe que bolo de andar a gente sempre tem que ter, né, bastante estruturação. Então a massa tem que estar bem estruturada, o recheio no ponto correto, né, a forma de rechear também, você não pode colocar recheio demais em excesso, calda, tudo isso tem que ser muito bem feito, né, bem pensado, cada etapa, porque não adianta você fazer uma coisa que não fez tão bem feita e depois querer consertar no final, né, com a ganache ou com a pasta, não vai dar certo. Então todos os passos tem que ser bem feito.
E aí eu terminei a estruturação, né, de ganache, terminei a blindagem e vim para a pasta de leite. A pasta de leite, ela é um pouco diferente da pasta americana. Então a pasta americana a gente já compra ela pronta, né, solva e perfeita para trabalhar. Já a pasta de leite não, a gente tem que fazer, tem que deixar descansar. E depois de descansar, a gente tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo, né, dar uma solvada nela para deixar ela macia. Aí a gente vai ativar, né, a glucose dela para poder ela ficar elástica, ficar macia e a gente poder trabalhar com tranquilidade. Então eu fui pegando cada pacotinho desses que eu fiz, né, separado, e fui trabalhando ela, né, sovando. Vocês veem que ela tá um pouco dura, tá vendo? Aqui na mesa eu coloquei um pouquinho de amido de milho para não grudar, porque senão ela gruda, não adianta. Até no tapete de silicone, né, se for sem nada ela gruda. Então a gente tem que passar ou um pouco de açúcar palpável ou um pouco de amido de milho pra gente poder trabalhar tranquilamente, né, sem grudar. E aí higieniza a mesa tranquilo. E aí você consegue fazer esse trabalho. E aí eu fui fazendo isso, né? Fui solvando ela, né? Amaciando bastante pra ela ficar mais macia e mais elástica, né? Mais maleável pra gente poder abrir e trabalhar. Ela aqui, vocês estão vendo que ela já ficou toda branquinha, porque eu já coloquei o dióxido, né, junto, pra deixar ela já branquinha. Porque como eu ia usar os tons mais clarinhos, né, que foi azul clarinho, as cores mais quentes, né, que foi do tema Dinossauro Baby. Então eu já deixei ela branca, né? Porque geralmente se a gente não colocar o dióxido, ela fica amarelada. Então eu coloquei para poder tingir. E aí aqui eu já tingi o azul clarinho, que vai ser do bolo todo. Eu vou cobrir os 3 bolos, né, com esse azul. E eu fiz com a técnica de envelopamento. Então aqui eu não mostrei detalhado para vocês, porque eu jurei que tava gravando, mas o celular acabou a memória, minha gente. E aí cortou essa parte aí. Mas eu abri a pasta, né, e coloquei aqui em cima. Eu já também mostrei para vocês fazendo isso. Então, o que é que a gente faz? Basicamente, você cobre primeiro em cima, né, essa técnica, corta ali o excesso. O meu bolo tá molhadinho, né, eu passei um pouco de água nele todo para poder essa pasta grudar. E depois a gente vai cobrir a lateral, e a lateral a gente abre dessa forma, né, uma tira que seja um pouco mais alto que o bolo, né, não pode ser menor que o bolo, porque senão vai ficar um buraco. Então tem que ser um pouquinho maior para depois a gente cortar o excesso. E aí eu também passei um pouquinho de amido de milho nessa pasta para poder fazer esse rolinho, né, para não grudar. E aí eu pedi para Lucas me auxiliar e girando o bolo enquanto eu ia colocando a pasta. E aí novamente nessa parte cortou, mas foi basicamente isso que eu fiz, né? Eu coloquei na lateral e depois eu fiz as quinas, alisei, tudo como vocês já sabem. E aí eu fui, montei o bolo, né? E aí depois é que eu vim colocando os detalhes por cima. Primeiro eu montei o bolo todo, deixei os 3 andares, né, que eram todos azuis clarinho. E aí eu vim fazendo os detalhes. Os detalhes foram os dinossauros, que tinham umas modelagens, então eu fui fazendo tudo livre. Eu não usei cortador nem molde, né, pra fazer esses daí. Então foi só o auxílio do bisturi ali mesmo pra ir cortando, modelando, e foi tudo à mão livre. Então fui fazendo os dinossauros e fui colando no bolo. E aí foi tudo dessa forma, eu fui fazendo livre, fui olhando a foto, porque pra fazer, né, o mais parecido possível, a gente sabe que não fica igual. Mas aí eu fui fazendo, né? Onde tinha um dinossauro azul, eu coloquei. Onde tinha um dinossauro amarelo, eu coloquei. E fui colocando pra poder ficar, né? Com uma inspiração que a cliente me mandou. E aqui ele já tava montadinho, tá vendo? Eu tava colocando os dinossauros, que foram os que mais deu trabalho, né? Porque eu fiz um por um, né? Tudo livre. E depois eu vim colocando os mais simples, que foram as nuvens. E aí eu usei cortador, né? De nuvem, fiz uns pés de cocos, coloquei umas pedrinhas. Fui montando mesmo na hora. Então, essa parte aí foi tudo feita na hora, porque se eu fizesse antes, pode ser que não ficasse, né, proporcional ao tamanho do bolo. Então, eu preferi montar o bolo todo, pra depois colocar esses detalhes. Finalizei o bolo, minha gente, já tá tarde, são 13 e pouca da manhã. Aí, Lucas terminou a produção dele, né, que foram os doces que ele tava fazendo. Ele fez bolo no palito, fez cupcake, brownie, Tá bem ruim pra gravar, porque como vocês podem ver, o vizinho tá fazendo festa, então tá o som bem alto. 3 horas da manhã, né? Mas é assim, enfim. E aí, eu terminei o bolo, tá ali, ó. Foram 3 andares. E aí agora eu vou finalizar os doces. Eu vou fazer um por um, né? Pra poder colocar as decorações, lacinho, essas coisas pra finalizar, pra deixar tudo pronto. E é isso, o Lucas foi deitar, porque ele vai já, né, 8 horas da manhã ele vai em Casa Amarela comprar o cone. Então ele teve que ir dormir, né, ele acabou a produção dele, então tá faltando só a minha finalização mesmo, agora que eu vou terminar os doces. E aí é isso, eu vou terminar ali, tá tudo ali, as decorações. Aí eu vou colocar a decoração no bolo no palito, essas coisas.
E aí, se não der pra gravar pra vocês por conta do som, né? Eu vou gravando e depois eu narro pra explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu vou decorar agora os quadrinhos. Aí tá todos os doces aqui, ó, que o Lucas fez. E aí eu vou decorar o quadrinho. Aí eu vou tirar as rebarbas, né? Minha mão tá toda manchada, mas gente, porque é corante. Porque tingi várias coisas agora pra decorar o bolo, né? E aí é isso, aí eu vou tirando com o bisturi, né? Ou com estilete, tanto faz. Essas rebarbas pra poder, né? Depois montar as pecinhas e decorar. Vocês piscam e eu já tô fazendo outra coisa, né, gente? Eu tô colocando aqui os lacinhos no pirulito. O quadrinho foi bem rapidinho, porque só foram 4. Aí no instante eu decorei. Aí os pirulitos já tava pronta a decoração, o Lucas já tinha feito o pirulito, então eu vou colocando agora a decoração, né? E agora eu tô finalizando com o laço. E aí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? O rostinho do dinossauro, verdezinho. E aí pra dar uma quebrada eu coloquei o laço azul. E aí é só finalizar aqui, colocar e já tá pronto. Esses acabamentos, minha gente, são os que são os detalhes, né, que dão muita diferença. Então a gente tem que caprichar bastante, porque às vezes tem um doce bonito, né, a decoração, mas falta no acabamento, o laço bem feito, bem colocado, né, aquelas pedrinhas, tudo isso dá diferença no doce. Então é bom a gente prestar bastante atenção nisso, né, porque às vezes um detalhe pode enriquecer o doce, como pode também, né, detonar ele. Então a gente tem que prestar atenção em tudo. Eu mesmo eu gosto de fazer tudo bem feitinho, esses acabamentos, porque eu acho que dá muita diferença. Se eu estiver fazendo, eu posso estar cansado o que for. Se eu ver que não ficou legal no meu padrão, que eu acho ideal, eu vou lá e desmancho. Tem isso não. Ah, mas tá cansada. Vá ficar cansada do mesmo jeito. 5 minutinhos que você tirar, desmanchar e fazer de novo, não vai morrer, né? E o cliente vai fazer muita diferença, porque ele vai ter o melhor de você, né? Então a gente tem que caprichar sim. Descansar, a gente descansa depois. Pronto, finalizei aqui os pirulitinhos. Eu vou colocar lá na bandeja. E eu vou ver o que é que eu tenho pra fazer agora, o que é que vai ser o próximo. Minha gente, são 4h30 da manhã. Aí eu resolvi que eu vou deitar um pouquinho, porque... Ó, minha cara de cansada. Tudo bem que eu comecei tarde, né? A gente começou, já tava no fim da tarde. Mas, querendo ou não, por conta do horário, a pessoa vai ficando com sono. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que tá pronto, né? E o que vai ficar pra amanhã, pra finalizar. Tem bem pouca coisa, então por isso que eu vou dar uma descansada. Porque a cliente vem de 1h30, 1h da tarde. E falta pouca coisa, então tá tranquilo. Ó, aqui tá o brownie já. Eu já deixei ele cortadinho. Aí eu cobri aqui pra não ficar seco, né? Não acabar ressecando. E aí, já tá cortadinho aqui. Aí amanhã eu só vou embalar ele, rechear, né? Embalar. Que ele vai ser daquele que é embaladinho com laço, então é rapidinho. Aí aqui tá a decoração do bolo no palito. Já tá os bolos no palito pronto e a base que eu vou colocar. Então amanhã é só montar esse daqui. E... aqui são os que já estão prontos, ó, o pirulito, o quadrinho e o cupcake. E esse daqui é o cone, que eu vou amanhã, a base aqui, e esses dinossauros eu vou colocar. Então, o Lucas vai amanhã cedo comprar, hoje, né, já, comprar o cone. Aí, quando ele comprar, ele vai vir, vai fazer tudinho, rechear. E, enquanto isso, eu vou fazer nos outros doces. Aí, quando ele terminar, eu só coloco a decoração, que vai ser essa base aqui e esses dinossauros. E aí, o bolo tá aqui, ó. E é isso. Aí falta finalizar esses 3, né? Rechear esse brownie,
botar a decoração do bolo no palito e decorar o cone. E aí o restante já tá tudo ok. Então amanhã dá tempo, né? Já de manhã vai dar tempo porque a cliente vem à tarde. Eu vou dar uma cochiladinha, dar uma descansada e já eu volto e vocês vão ver, né? Eu finalizando o restante. Então até já. Voltei, minha gente. Já tô aqui decorando os cones. E aí eu tô fazendo eles assim, ó. Com a decoração de vulcão, parecido com o vulcãozinho que tem no bolo. Parecido não, é igual o do bolo, né? Cinza. E coloquei o dinossaurozinho na frente. E aí, como é que eu tô fazendo? Bem simples. Abri a pasta. Eu tô usando um cinza. Aqui eu tô usando pasta de leite. E aí eu vou colocar aqui atrás, né? Um pouquinho de água pra gente poder colar. Bem pouquinho, não precisa de muito, não. E aí, com o cone, eu venho aqui, coloco ele e vou envolver ele nessa pasta. Como aqui a decoração, né? Não precisa que fique muito retinho, eu não vou alisar muito. Então, eu vou fazer aqui bem rústico, né? Coloquei, ó, vocês estão vendo que fica bastante perfeição. Eu só vou dar uma acertada assim. Vou tirar aqui o excesso embaixo também. Aqui embaixo, eu vou dar uma puxada assim pra baixo, né? Com esse movimento assim. Pra poder descer um pouquinho a pasta aqui também. E depois eu vou vir com essa esteca que tem uma bolinha aqui embaixo. E vou fazer uns riscos. Porque o vulcão ele não é todo certinho, né? Ele é bem... Tem textura, tem formas diferentes. Então, a ideia é essa. E aí eu vou marcando aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu tô fazendo assim, ó. Com a esteca. Tá vendo? E aí aqui embaixo eu dou uma apertadinha a mais em alguns lugares. Pra dar uma marcação maior. E tá basicamente pronto o vulcão, né? Pronto. E aí, como eu já tava com a base pronta, que eu falei pra vocês, aqui eu já vou colar ele na base. Coloco um pouquinho de chocolate aqui embaixo. Coloco ele. E o dinossaurozinho que também já tava pronto, ele já tá bem sequinho. Eu vou colocar também com chocolate. Coloco um pouquinho aqui atrás. Tá vendo? E aí posiciono ele aqui na frente. E aí fica assim, tá vendo? Aí vou ainda colocar aqui um foguinho escorrendo. Só que antes eu vou fazer uma pintura aqui pra sujar mais esse vulcão, né? Pra dar um pouco mais de realismo. E aí depois eu venho e coloco alguma larvazinha aqui escorrendo. Amarelo, laranja, essas cores assim, né? Pra ficar um pouco mais bonitinho. Mas basicamente é isso, ó. Fiz todos assim. Tá vendo? E cada um com o dinossauro de uma cor diferente. Nas cores clarinhas, né? Tom bebê, azul, as cores clarinhas. E fiz assim, um de cada cor. Pra dar um pouquinho mais de realismo, eu vou usar o pó marrom, pó para decoração. Bem pouquinho, tiro bem o excesso. E vou passar em alguns lugares só pra dar uma manchada, né? Pra ficar um pouco mais realista. Tá vendo que dá uma mudança, tá vendo? Ele fica mais bonito. E aí, pra fazer a larva, vou usar a pasta laranja e amarela. Vou misturar assim as duas, ó.
Não precisa misturar muito para não sumir, né, uma na outra. É pra ficar mesmo aparecendo as duas cores. E aí depois eu só venho, vou fazendo tipo umas coxinhas, assim, tá vendo? Passa um pouquinho de água e vou colocando. E aí também de forma aleatória, porque é o fogo, né? Então ele escorre, ele cai. Então não tem um jeitinho certo. A gente vai colocando até achar que tá bom. E aí ele vai ficando assim, tá vendo? Do vulcão, né? Eu fiz igualzinho o vulcão do bolo, né? Peguei outros personagens e fui fazendo baseado mais no bolo pra ficar, né? Tudo bem padrãozinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Eu amei, né? Não tem como não gostar. Amei, achei que ficou lindo, tudo bem fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo vídeo.